O treino do Real Madrid nesta manhã movimentou não apenas os jogadores dentro de campo, mas também toda a imprensa espanhola, já que a relação entre Xabi Alonso e Vinícius Júnior vem sendo vista como um dos pontos centrais desse início de temporada. Enquanto a chegada de Alonso como técnico principal trouxe novas expectativas, a forma como ele lida com as principais estrelas do elenco chama ainda mais atenção, já que Vinícius hoje é considerado a referência ofensiva do clube. Assim, quando uma câmera flagrou a reação do treinador espanhol a uma jogada do atacante brasileiro, o episódio ganhou rapidamente repercussão nas redes sociais e virou manchete nos jornais esportivos. Porque no Real Madrid nada passa despercebido, qualquer gesto do técnico em relação aos craques é interpretado como um sinal de filosofia de trabalho, e nesse caso, como será a convivência de Alonso com Vinícius. Além disso, a própria torcida fica em alerta, já que Alonso não é apenas um treinador em início de carreira, mas também um ex-jogador histórico do clube, o que dá ainda mais peso a cada atitude sua. Dessa forma, entender o que aconteceu no treino de hoje e como isso pode impactar a temporada é essencial para analisar os primeiros passos do novo projeto merengue. O episódio aconteceu em um exercício que exigia rapidez na troca de passes e movimentações curtas, algo que Alonso valoriza muito em seu estilo de jogo, já que sempre demonstrou preferência por equipes compactas e organizadas. Enquanto os demais jogadores buscavam manter o padrão estabelecido, Vinícius tentou improvisar um drible em espaço reduzido, algo característico de sua maneira de jogar, o que levou Alonso a interromper a atividade para fazer uma observação. Embora alguns possam imaginar que tenha sido uma bronca, a postura do treinador foi mais de orientação do que de repreensão, já que ele gesticulou bastante, conversou de perto e depois até aplaudiu o brasileiro em outra jogada bem executada. Porém, a intensidade do momento não passou despercebida, porque todos sabem que Alonso quer impor desde cedo um padrão coletivo de jogo, no qual até mesmo os atletas mais talentosos precisam cumprir papéis táticos. Além do mais, esse equilíbrio entre exigir disciplina e permitir liberdade criativa é um dos grandes desafios de qualquer treinador que lida com jogadores decisivos. E Alonso mostrou estar disposto a encontrar esse ponto com Vinícius. Enquanto isso, o brasileiro reagiu de forma natural, sem qualquer sinal de desconforto, continuou participando das atividades e até sorriu em alguns momentos, o que foi visto como sinal positivo da relação. Assim, a cena que poderia ser interpretada como atrito acabou sendo lida como demonstração de proximidade, porque ficou claro que Alonso deseja integrar Vinícius em seu sistema sem retirar sua essência. Já que Vinícius é hoje a principal referência ofensiva do Real Madrid, especialmente após a saída de Benzema e a adaptação inicial de Mbappé, o cuidado do treinador em equilibrar liberdade e disciplina ganha ainda mais relevância. Dessa maneira, a imprensa espanhola destacou que Alonso não pretende reprimir o talento do brasileiro, mas sim encaixá-lo em um plano coletivo que potencialize suas qualidades e beneficie o time como um todo. Enquanto jornais como Marca e AS ressaltaram a postura firme e ao mesmo tempo construtiva de Alonso, outros veículos internacionais apontaram o episódio como símbolo de uma nova etapa no clube, na qual o talento individual deve estar a serviço da coletividade. Porque desde que chegou ao Real Madrid em 2018, Vinícius evoluiu de promessa para estrela mundial, mas ainda possui margem para ajustes em tomadas de decisão e disciplina tática, aspectos que Alonso pretende trabalhar. Por isso, cada interação entre treinador e jogador é acompanhada com atenção, já que muitos acreditam que desse relacionamento pode nascer uma versão ainda mais dominante do Real Madrid. Enquanto torcedores nas redes sociais se dividiram,
alguns elogiando a cobrança como sinal de liderança e outros temendo perda de liberdade criativa, a maioria pareceu entender o equilíbrio da situação. Assim, fica evidente que Alonso não tem intenção de se intimidar diante das estrelas do elenco, algo que em outros momentos já custou caro a treinadores que passaram pelo clube. Porque a história do Real Madrid mostra que quem não consegue impor respeito logo no início acaba perdendo espaço no vestiário. Alonso deixa claro que pretende evitar esse caminho. Além disso, sua experiência prévia no Bayer Leverkusen revelou que ele sabe adaptar sistemas aos talentos individuais, sem abrir mão da organização coletiva, algo que pode beneficiar diretamente Vinícius. Enquanto isso, para o atacante brasileiro, a possibilidade de aliar criatividade com responsabilidade tática pode representar o passo definitivo para consolidar-se entre os melhores jogadores do planeta. Assim, a cena de hoje pode ser vista como um microcosmo de todo o projeto esportivo do Real Madrid nesta temporada. A busca por unir disciplina e liberdade, organização e brilho individual. Já que Alonso é um treinador jovem, ainda construindo sua identidade, e Vinícius é um jogador no auge, com enorme projeção global, a química entre eles pode definir o rumo da equipe. Dessa forma, a repercussão não se restringe apenas ao futebol em campo, mas também à dimensão midiática, porque tanto Alonso quanto Vinícius são figuras que atraem holofotes e despertam debates em escala mundial. Enquanto a temporada segue em seus primeiros passos, episódios como esse servem como termômetro do que está por vir, já que mostram como treinador e craque vão interagir em situações de pressão. Portanto, a reação de Alonso no treino de hoje foi muito mais do que um detalhe. Foi um sinal claro de como ele pretende conduzir o Real Madrid, sempre buscando alinhar talento e estratégia. Então, depois de tudo isso, a grande questão que fica é simples. Será que Xabi Alonso vai conseguir manter esse equilíbrio entre cobrança e liberdade para tirar o melhor de Vinícius Júnior? E mais, você acha que essa reação foi positiva ou pode ser interpretada como uma tentativa de limitar o estilo do brasileiro? Na sua opinião, Vinícius precisa de mais disciplina tática ou o que faz dele especial é justamente a liberdade de improvisar em qualquer momento? O que você faria se fosse treinador do Real Madrid? Daria carta branca ao Vini ou exigiria adaptação total ao sistema coletivo? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse episódio que já está dando o que falar em todo o mundo do futebol. Valeu! E que Deus te abençoe.